Por trás de vestidos brancos e brindes alegres, escondem-se tragédias reais. Estas são 5 histórias em que o amor deu lugar ao luto. Número 1. A queda fatal no salão de festas. Era dia 14 de fevereiro de 2017, quando uma celebração de casamento no Dia dos Namorados em Kansas City, no estado do Missouri, se transformou em uma tragédia impensável. Do lado de fora, o inverno ainda dominava as ruas em silêncio quebradiço. Mas dentro do salão de festas de um hotel luxuoso, o ambiente era tomado por risos e calor humano. Uma iluminação dourada refletia no chão de madeira polida, enquanto os convidados lotavam o local, ansiosos para viver uma noite que prometia ser inesquecível. Tobias Clay, de 31 anos, era conhecido como o homem que nunca dizia não. Os amigos o descreviam como a alma de qualquer evento, aquele que chegava cedo, saía tarde e fazia questão de garantir que todos estivessem se divertindo. Como coordenador de logística em uma empresa de transporte, Tobias era focado em planejamento e precisão durante a semana. Mas em ambientes sociais, ele deixava a cautela de lado e seguia o impulso do momento. Para ele, viver o agora importava mais do que hesitar. E nada o irritava mais do que decepcionar as pessoas ao seu redor. Esse instinto o acompanhou até a noite do seu casamento. Tobias, com 1,83 m de altura e porte atlético moldado por jogos de basquete nos fins de semana e anos dizendo sim a tudo o que o grupo propunha, irradiava presença. Os padrinhos brincavam que ele era capaz de transformar qualquer lugar em uma festa. E Tobias adorava essa fama. Aquela noite não era para dúvidas ou freios. Era sobre celebrar, oferecer a todos o momento que esperavam. E tudo corria perfeitamente. O jantar foi servido sem problemas. Os discursos emocionados arrancaram risos e lágrimas. E Tobias dançou com sua esposa, Tara, pela primeira vez como marido e mulher, ao som suave de um jazz lento. Quando a música terminou, aplausos tomaram o salão. Em seguida, Tobias ouviu um grito que reconheceu imediatamente. Era o chamado para a tradicional cerimônia da cadeira. Os celulares foram erguidos. Convidados vibravam. Amigos já se movimentavam trazendo uma cadeira para o centro. Tobias sentiu o velho impulso de corresponder às expectativas. Ele poderia ter recusado. Poderia ter sugerido outra coisa. Mas dizer não quebraria o clima da festa. E Tobias nunca fora do tipo que cortava o som. 4 padrinhos, animados e rindo, se prontificaram a levantá-lo. Mas a coordenação deles já estava afetada por várias rodadas de bebida ao longo da noite. Mais cedo, a equipe do hotel havia removido os tapetes antiderrapantes para liberar espaço para a pista de dança, deixando o piso de madeira ainda mais liso e escorregadio sob sapatos sociais bem engraxados. A cadeira escolhida era um modelo comum de banquete, feita apenas para sentar, e não para levantar, com articulações desgastadas que passaram despercebidas em meio à empolgação. Ao som de uma música animada, Tobias sentou-se sem hesitar. Ele segurou firme nas laterais da cadeira, confiando nos amigos como sempre confiara. Os padrinhos o ergueram a cerca de 1,5 m do chão, rostos vermelhos de esforço e álcool. Com cerca de 98 quilos, o peso de Tobias se distribuiu de forma desigual, enquanto o grupo começou a saltar ao ritmo da música. A cadeira rangia sob a pressão. Um dos padrinhos, na frente à esquerda, começou a perder o controle, escorregando no piso liso com seus sapatos de sola de couro. Na terceira tentativa de levantar Tobias, o padrinho perdeu totalmente o equilíbrio. Suas mãos se soltaram e ele caiu para trás. Com isso, a cadeira tombou violentamente para a frente. Tobias não teve tempo de reagir. Ainda segurando na estrutura, foi arremessado de cabeça contra o chão de madeira. Sua cabeça e pescoço atingiram o piso com uma força brutal, emitindo um som surdo e perturbador que cortou a música como uma navalha.
A cadeira desabou ao lado dele, suas juntas finalmente cedendo, enquanto os gritos tomavam conta do salão e convidados corriam para ajudar. O DJ parou a música segundos depois. Tara caiu de joelhos ao lado do marido, seu vestido de noiva se espalhando pelo chão enquanto ela gritava seu nome. Tobias não se mexia. Os socorristas chegaram entre 8 e 10 minutos após a ligação para a emergência. Tobias estava inconsciente, sem pulso detectável ou respiração. Apesar dos esforços imediatos de reanimação, ele foi declarado morto no local. O legista concluiu que a queda provocou fraturas catastróficas nas vértebras cervicais superiores, causando falência respiratória rápida e lesão neurológica irreversível. O salão foi esvaziado e isolado. Vários convidados haviam registrado o momento em vídeo, documentando como uma celebração virou silêncio em questão de segundos. Os investigadores confirmaram que a cadeira usada era um modelo comum de banquete, nunca projetado para ser levantado com alguém sentado. Tobias Clay não morreu por assumir um risco inconsequente sozinho. Ele morreu confiando no momento, confiando nas pessoas ao seu redor, acreditando que dizer sim mais uma vez era o certo a se fazer. Número 2. A noiva eletrocutada no deck do lago. Era 18 de junho de 2015, quando um casamento à beira do lago, em Branson, no estado do Missouri, terminou de forma trágica, sob um céu de verão aparentemente perfeito. Mais cedo, tempestades haviam passado pela região, deixando o lago Table Rock calmo e espelhado, enquanto o deck de madeira permanecia úmido sob a umidade que ainda resistia ao calor do dia. Para os convidados que chegavam, o cenário era idílico, exatamente como a noiva havia planejado. Veta Monroe, de 28 anos, acreditava que os momentos mais importantes da vida precisavam parecer naturais, mas impecáveis. Como assistente administrativa em uma seguradora regional, ela estava acostumada à organização e ao cumprimento rigoroso de tarefas. Mas o casamento dela havia se transformado em algo além de uma simples lista de afazeres. Era uma imagem cuidadosamente construída, que ela havia ensaiado mentalmente por meses. Qualquer concessão, qualquer falha visível, era sinônimo de fracasso. Desde o início, Veta insistiu em cuidar pessoalmente da decoração do deck do lago. Ela recusou o uso de fiações visíveis ou fontes de energia expostas, temendo que estragassem o visual do cenário. Luzes decorativas foram instaladas ao longo dos corrimões do deck e escondidas sob tapetes externos para que o brilho ao pôr do sol parecesse limpo e natural. Quando surgiram pequenas preocupações sobre a umidade remanescente da chuva, Veta as ignorou. A tempestade já havia passado, as luzes estavam lindas e o deck parecia seguro. Para ela, a aparência era sinônimo de controle. A cerimônia foi marcada para o final da tarde, com 50 convidados sentados em cadeiras dobráveis brancas, todas dispostas no deck. Uma tomada comum de 120 volts, localizada em um galpão próximo, fornecia energia às luzes, conectadas por extensões elétricas escondidas sob os tapetes. Durante a montagem, uma das extensões sofreu um pequeno rasgo na camada protetora. O dano ficou invisível, camuflado pelo tecido e pelas decorações, fora do campo de visão e, portanto, fora do radar de preocupações de Veta. Quando os convidados já estavam sentados, Veta saiu da cabana à beira do lago, usando o colar de pérolas da avó e segurando um buquê de lírios brancos. Ela optou por andar descalça, acreditando que isso completaria a estética natural e íntima que queria eternizar nas fotos. As tábuas de madeira estavam frescas sob seus pés quando ela pisou no deck, com os olhos fixos na imagem à frente, não no chão que pisava. Ao se aproximar do altar improvisado, Veta se apoiou no corrimão metálico do deck para se equilibrar enquanto caminhava em direção ao noivo. Sob o tapete decorativo próximo, a extensão danificada estava submersa em água da chuva acumulada.
Quando os pés descalços de Veta tocaram a área úmida, a corrente elétrica escapou da fiação e percorreu a água parada, entrando em seu corpo no exato momento em que ela segurou o corrimão metálico. O choque elétrico provocou contrações musculares instantâneas e involuntárias, fazendo com que sua mão ficasse travada no metal. Incapaz de soltar o corrimão, a corrente continuou fluindo por seu corpo por preciosos e fatais segundos. No início, os convidados acharam que ela havia tropeçado. Mas, quando o corpo de Veta enrijeceu e sua expressão mudou drasticamente, todos perceberam que havia algo errado. Um dos convidados correu até o galpão e desligou a energia momentos depois, mas já era tarde demais. A corrente elétrica havia desestabilizado o ritmo do coração de Veta, provocando uma fibrilação ventricular. Ela desabou sobre o deck assim que a energia foi cortada, respirando com dificuldade e de forma irregular. O socorro foi acionado de imediato, mas o local afastado dificultou a chegada rápida de ajuda. Alguns convidados que sabiam realizar manobras de RCP iniciaram os procedimentos de reanimação enquanto aguardavam os paramédicos. Apesar de todos os esforços, Veta não respondeu. Os socorristas chegaram 22 minutos após a chamada, mas não conseguiram restabelecer o ritmo cardíaco. Veta foi declarada morta no local da cerimônia. A investigação feita pelo Corpo de Bombeiros identificou a extensão danificada como a origem do choque. A tomada utilizada não possuía proteção do tipo DR, dispositivo diferencial residual, o que teria evitado que a corrente escapasse para a água parada. O laudo final concluiu que a causa da morte foi eletrocução provocada por fiação elétrica com falha. Horas depois da tragédia, com o deck já esvaziado, as luzes ainda brilhavam suavemente sobre o lago, ainda belas, ainda funcionando. A cena era exatamente como Veta havia sonhado, exceto por um detalhe: a noiva não estava mais ali, e a perfeição havia perdido completamente o sentido. Número 3. O anel perdido e a criança esquecida no carro. Era 23 de julho de 2018, quando uma celebração de casamento durante o verão, em Mesa, no estado do Arizona, se transformou no cenário de uma tragédia inimaginável, envolvendo uma criança esquecida dentro de um carro. O estacionamento da igreja suburbana se estendia por mais de 8.000 metros quadrados, todo coberto por asfalto negro. A temperatura havia ultrapassado os 42 graus, e as ondas de calor dançavam sobre o chão enquanto os convidados corriam entre seus veículos com ar-condicionado e o interior fresco da igreja. Jasper Hall, de apenas 4 anos, tinha sido escolhido como pajem para levar as alianças no casamento da tia. Ele era uma criança curiosa e cheia de energia, como qualquer outra da sua idade, mas também apresentava uma obediência incomum às orientações dos adultos. Seus pais, que trabalhavam na área da saúde, haviam dirigido por cerca de 300 quilômetros desde Phoenix até Mesa naquela manhã para participar da cerimônia. Nos 30 minutos finais da viagem, Jasper adormeceu no banco infantil, exausto após o dia começar tão cedo. O casamento estava marcado para as 2 da tarde, com previsão de duração de cerca de 1 hora, seguida de sessão de fotos e uma breve recepção no salão da igreja. Vários familiares chegaram ao longo da manhã, muitos optando por deixar os carros nas áreas mais afastadas do estacionamento para evitar o calor intenso acumulado nas vagas mais próximas ao prédio. Quando a família de Jasper chegou, o menino continuava dormindo profundamente na cadeirinha, posicionada atrás do banco do motorista, o que dificultava sua visibilidade. O pai, com pressa para ajudar nos preparativos de última hora da cerimônia, decidiu deixar Jasper dormindo no carro com o ar-condicionado ligado, ao invés de acordá-lo e lidar com uma criança sonolenta e irritada num momento tão importante.
O veículo foi estacionado em uma área completamente exposta ao sol da tarde. Todas as janelas permaneceram fechadas para manter o ar fresco no interior do carro. Mas assim que o motor foi desligado, a temperatura dentro do veículo começou a subir rapidamente. O interior escuro absorvia o calor com intensidade. A temperatura externa continuou subindo durante a cerimônia, chegando a 43 graus. Investigações posteriores mostraram que nos primeiros 15 minutos após o carro ser desligado, a temperatura interna já havia ultrapassado os 49 graus. Um ambiente extremamente perigoso para qualquer criança. À medida que o tempo passava, o calor no interior do carro atingiu níveis letais. Em algum momento, Jasper perdeu a consciência, incapaz de lidar com o calor extremo. Médicos explicaram que a exposição prolongada a temperaturas elevadas causou hipertermia fatal, uma condição em que o corpo perde a capacidade de regular sua própria temperatura. Quando os familiares retornaram ao estacionamento, os danos já haviam se consolidado. A cerimônia havia durado 1 hora e 15 minutos, seguida de mais 20 minutos de fotos no interior da igreja. Ao voltarem para o carro, encontraram Jasper inconsciente e sem reação. Os serviços de emergência foram acionados imediatamente, mas os paramédicos, ao chegarem, constataram que Jasper já não apresentava sinais vitais. Tentativas de resfriamento rápido e reanimação foram realizadas sem sucesso. O menino foi declarado morto no local, com temperatura corporal central de 42 graus. A área foi isolada para a investigação. Os peritos reconstruíram as condições internas do carro e concluíram que os níveis de calor atingiram valores fatais cerca de 30 minutos após o desligamento do motor. A causa oficial da morte foi hipertermia, provocada por exposição prolongada ao calor extremo dentro de um veículo fechado. O calor insuportável, o esquecimento em meio à pressa e a confiança no conforto momentâneo resultaram em uma perda irreparável. Jasper foi lembrado não apenas como um menino que levaria as alianças, mas como uma vida que se apagou silenciosamente no dia em que todos celebravam o amor. Número 4. A noiva que nunca saiu pela porta. Era 12 de novembro de 2016, quando uma recepção de casamento em um salão histórico na cidade de Albany, no estado de Nova York, terminou em tragédia durante o momento que deveria marcar a saída triunfante dos noivos. O local do evento era uma antiga mansão do século XIX, restaurada como casa de festas, com salões ornamentados, tetos altos e portas estreitas, heranças da arquitetura da época. Cella Brooks, de 25 anos, havia viajado de Boston para ser madrinha no casamento da colega de faculdade. Estudante de pós-graduação em serviço social, ela tinha um instinto natural para ajudar os outros, frequentemente colocando o bem-estar alheio acima do seu próprio. Com 1,62 m de altura e pesando 50 quilos, Cella possuía uma estrutura corporal pequena, o que a tornava particularmente vulnerável em multidões. A recepção transcorreu sem problemas. O jantar foi servido, os discursos feitos e, por volta das 10 da noite, a pista de dança estava animada. O coordenador do evento havia planejado uma saída especial para os noivos. Todos os convidados se reuniriam próximos à entrada principal, formando um corredor humano por onde o casal passaria em meio a uma chuva de arroz e confetes. Barreiras de corda vermelha foram instaladas ao longo do corredor de saída para orientar os convidados. Cella se posicionou perto da porta, onde pretendia ajudar os mais idosos a passarem com segurança. O sistema de som foi colocado no volume máximo para criar um clima de euforia na saída, o que tornou qualquer comunicação verbal quase impossível. Quando o coordenador deu o sinal, cerca de 200 pessoas começaram a se mover ao mesmo tempo em direção à porta dupla estreita. A princípio, tudo parecia sob controle. Mas o efeito funil
causado pelas barreiras e pela largura limitada da saída, logo gerou compressão no ponto de passagem. Quem vinha atrás não percebia o congestionamento à frente e continuava pressionando a multidão. As portas passaram a resistir à abertura devido à força contrária da massa de pessoas, o que retardava ainda mais a passagem. Sela ficou presa no meio da multidão, pressionada contra a moldura da porta. Seus braços foram imobilizados ao longo do corpo, impedindo que ela se protegesse ou pedisse ajuda. Mais e mais pessoas continuavam a empurrar de trás, agravando a situação. Com o aumento da pressão, o peito de Sela ficou completamente comprimido. Ela não conseguia expandir o tórax para respirar normalmente. Por ser baixa, sua cabeça estava abaixo da linha média da multidão, em uma zona de maior compactação. Com a respiração cada vez mais restrita, Sela começou a perder a consciência. Não conseguia gritar por socorro, nem sinalizar sua situação. A música alta e o aperto extremo silenciavam qualquer tentativa. Mesmo enquanto perdia os sentidos, o fluxo de pessoas continuava. Quando a aglomeração finalmente começou a se dispersar, Sela escorregou lentamente para baixo, mas ainda permaneceu em pé por alguns instantes, sustentada pela multidão ao redor. Quando os primeiros convidados perceberam que algo estava errado, ela já estava inconsciente e não apresentava sinais de respiração. Os socorristas chegaram cerca de 12 minutos após a chamada de emergência. Os paramédicos constataram a ausência de pulso e iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação. Apesar das manobras avançadas de suporte à vida, não conseguiram restabelecer a circulação. Sela foi declarada morta no local após 30 minutos de tentativas frustradas. O local foi evacuado e isolado para a investigação. Diversos convidados haviam registrado vídeos do momento da saída com seus celulares, fornecendo imagens claras da dinâmica da multidão. O laudo do médico legista apontou como causa da morte a asfixia compressiva provocada pela pressão torácica durante o empurra-empurra coletivo. Os bombeiros identificaram diversas violações ao Código de Segurança, incluindo capacidade de saída insuficiente para a quantidade de pessoas no local e configuração inadequada das portas para a evacuação de emergência. As barreiras de corda, que deveriam guiar os convidados, acabaram criando um funil perigoso. Sela Brooks perdeu a vida enquanto tentava ajudar outros em um momento que deveria ser de pura alegria. E enquanto os noivos celebravam sua união, uma das pessoas que tornavam aquele dia possível jamais sairia por aquela porta. Mesmo nos dias mais felizes, o risco pode estar escondido nos detalhes. Que essas histórias sirvam não apenas de alerta, mas também de homenagem às vidas que foram interrompidas quando tudo deveria ser começo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!